Bem, turma de Civil 8, quinta é feriado, mas ainda assim eu vou dar essa aula. Acho que é uma aula que vocês esperaram muito para ter, que é, enfim, a compreensão do que fala o 1829, inciso primeiro, que é a concorrência do descendente com o cônjuge. É... Vamos lá então, né? Então vamos tentar entender, enfim, e acho que até a primeira questão da prova que eu falo sobre isso. Então, vamos lá, vamos tentar entender o que está ali no 1829, inciso primeiro. E, obviamente, na aula de quinta, que é 8h30 da noite, na hora do panelaço, aí eu tiro algum... Eu tô com sombra, né? Mas é a vida. Eu tiro alguma dúvida e algum esclarecimento que precisar. O que fala o 1829, inciso primeiro? 1829 todo mundo já sabe o que é. É o rol dos descendentes legítimos. Inciso primeiro são os descendentes, inciso segundo os ascendentes, inciso terceiro o cônjuge, inciso quarto o colateral até quarto grau. Desde o momento que o STF, já tem uns 3, 4 anos, declarou a inconstitucionalidade no 1790, obviamente todas as vezes que eu falar de cônjuge, entenda-se cônjuge e companheiro. Então, no artigo 1829, quando está escrito herda os descendentes em concorrência com cônjuge, entenda-se também companheiro. E o 1829 diz assim. Bom, e como é que dizia antes do Código de 2002? Herda os descendentes, ponto. Não tinha concorrência com cônjuge. A regra era básica. A participação do companheiro, do cônjuge, do companheiro, se resolveria pela meação ou não meação. Só. Era só isso que importava. No Código de 2002 isso mudou e aí botou o cônjuge concorrendo com o descendente. Mas é uma concorrência que depende do regime de casamento. Vai depender sempre do regime. E qual é a lógica do 1829? Eu não preciso nem do código para ler. O que fala o 1829 em seus primeiros? Herdam a sucessão defere-se da seguinte ordem. 1. Aos descendentes em concorrência com o cônjuge, salvo. Aí é salvo. Então, herda em concorrência com o cônjuge sempre. Salvo 3 hipóteses, é isso que está escrito. Salvo em concorrência com o cônjuge, salvo casado esse pelo regime da comunhão universal de bens ou no da separação obrigatória de bens, artigo 1840, parágrafo único, eu acho, ponto e vírgula, ou se casado no regime da comunhão parcial de bens, não houver deixado bens particulares. É isso que está escrito. O que significa isso? Não sei. A lógica, no começo é muito fácil. Herdem o cônjuge, o descendente em concorrência com o cônjuge, salvo casado pelo regime da comunhão universal de bens. Esse primeiro salvo está moleza. Que, enfim, na comunhão universal é sempre meieiro, então não precisa concorrer. Ele vai ser meieiro de tudo. Então, está tranquilo. Ali o mundo está claro. Aí o segundo salvo no da separação obrigatória de bens, artigo 1840, parágrafo único. A remissão que tem no próprio artigo já está errada, porque a separação obrigatória está no 1841. O código ele faz uma remissão dentro do artigo errada. Então isso por si só já deixa o artigo meio tiltado. E por que isso? Isso não faz sentido, porque no regime da separação obrigatória, aquele que você é obrigado a casar, já tem uma súmula 377 do STF que diz que é meieiro dos bens comuns, quer dizer, dos bens que são adquiridos na constância do casamento. Já tem uma súmula dizendo isso. A propósito, tem uma lenda que essa súmula vai cair. Isso é até um bom motivo de estudo depois. Mas não faz sentido, né? O regime da comunhão obrigatória
tem proteção à ameação, súmula 377 do STF. Então, por que não proteger também dos bens particulares? O negócio já fica meio torto, porque dos bens particulares, o cônjuge sobrevivente não vai ser meieiro e também não vai ser herdeiro. A pessoa fica totalmente desguarnecida. E no da separação parcial de bens, aí que fica uma maluquice se não houver deixado bens particulares, é uma maluquice. Para quem, acho que a Rebeca postou o desenho bonitinho na aula passada, vou até pedir para ela postar de novo no começo da aula. Tem muitas interpretações sobre o artigo, mas as interpretações elas não importam muito, porque isso já tem, enfim, 18 anos de vigência, 17 anos de vigência. Então, isso já evoluiu para a súmula 270 do CJF. A súmula 270 do CJF também é meio confusa, bem confusa, e ela diz assim, 1829, inciso 1º, só assegura ao cônjuge sobrevivente o direito de concorrência com os descendentes do autor da herança quando casados pelo regime da separação convencional de bens ou, se casados nos regimes da comunhão parcial ou na participação final dos aquestos, o falecido possuísse bens particulares, hipótese em que a concorrência restringe-se a tais bens, devendo os bens comuns, meação, ser partilhados exclusivamente entre os descendentes. Essa súmula já tem muitos anos. E aí, de novo, aquele planilha lá da Rebeca, ela esclarece a evolução da interpretação do STJ e dos tribunais, e a lógica aqui é muito simples. E eu acho que esse que tem que ser o mote do 1829, inciso 1º. Quando o cônjuge for meieiro, ele não precisa herdar, então ele não vai ser herdeiro. Então, dos bens em que ele receber, ele tiver direito à meação, ele não herdará, em concorrência com os descendentes. E dos bens que ele não for meieiro, ele herda. Essa é a lógica do 1829, inciso 1º. Não é nada disso que está escrito. O enunciado 270 diz isso de um jeito complicado, mas a lógica do 1829, inciso 1º, é exatamente essa é a lógica. Não deixar desguarnecido o cônjuge sobrevivente e fazer com que ele seja ou meieiro ou herdeiro. Não pode ser nenhum dos dois. Não pode ser os dois ao mesmo tempo. E não pode ser zero. Então, todos os precedentes eles dizem isso. E essa é a lógica da interpretação. O código podia ter escrito isso, né? Tem uns projetos de lei aí que tem como objetivo alterar o inciso 1º, porque não é isso que está escrito. Mas a essência até que faz algum sentido. Enfim, eu acho que o cônjuge sequer precisaria concorrer com o descendente, mas em concorrendo, pelo menos que tenha essa lógica bem definida. E essa, repito, essa é a lógica. Então, quando eu falei na aula passada que era importante saber o regime de casamento, porque exatamente para você poder partilhar o bem, você tem que saber se o cônjuge sobrevivente vai ser meieiro ou não meieiro daquele bem. Em sendo meieiro, não vai herdar. Não sendo meieiro, herdará. E essa é a essência do 1829, inciso 1º. Já vem uma dica. Quando concorre para cima com o ascendente, a regra não é essa. Quando concorrer para o ascendente, e é a próxima aula, sempre vai concorrer com o ascendente, independentemente do regime de casamento. Então, onde vocês vão errar na minha prova é exatamente nesse ponto. É que com o ascendente, não interessa se é meieiro ou não é meieiro, isso não importa. O que importa é que o cônjuge sempre herda em concorrência com um ascendente. Então essa é uma regra que tem que ficar marcada na cabeça de vocês. No descendente isso importa, o regime de casamento, ser meieiro ou não. No ascendente não importa. Pois bem, dito isso, vamos a 2 artigos. E aí eu começo a encerrar a aula de hoje. O primeiro artigo é 1830. E o artigo 1830 é um artigo de ouro, que ele diz o seguinte:
Espera aí, eu já devia ter deixado aberto, mas eu não deixei. 1830 fala assim, ó. Somente é reconhecido direito sucessório ao cônjuge sobrevivente se, ao tempo da morte do outro, não estavam separados judicialmente, nem separados de fato há mais de 2 anos, salvo prova, nesse caso, de que essa convivência se tornara impossível sem culpa do sobrevivente. Então esse artigo ele tem duas partes bem claras. A primeira é, não interessa ser cônjuge. A questão é que o casamento tem que persistir ainda. Não adianta aquela pessoa que é casada no papel, mas está separada de fato há anos. Essa pessoa não tem direito ao quinhão sucessório. Ah, mas eu sou casado, não interessa, separado de fato. Então ali suspende para fins sucessórios, mas suspendeu o efeito do casamento. Essa é a lógica do 1830. Claro, se for separado judicialmente também, mas se for divorciado, acabou o casamento, não está casado. Mas sendo separado de fato, o efeito sucessório suspenso. No final do artigo tem aquela lógica dos 2 anos, salvo se o casamento houve fim do casamento sem culpa do sobrevivente. Parte significativa da doutrina entende que esse artigo aqui, com a emenda 66, que acabou com a culpa na separação, no divórcio, essa segunda parte deveria não ser mais considerada. Eu até concordo com isso. Se 2 anos com culpa, não sei culpa, não interessa, está separado de fato, tá ou não está? E isso põe fim ao efeito sucessório. Abro um parênteses. Acho que há 6 meses, foi na turma passada, vou até tentar buscar esse caso, que era um cara que vivia em união estável com uma mulher, e eu acho que vivia em união estável, eles viveram 1 semana e o cara morreu. E a mulher entrava no judiciário pedindo pensão por morte, se dizendo viúva, e o acórdão, eu acho que era um acórdão do STJ até, ele enfrentou a questão do prazo, se 10 dias seriam suficientes para evidenciar uma formação de família. E naquele caso, absurdamente, o STJ, eu acho que era o STJ entendeu que não era um prazo suficiente, 10 dias, ou 15 dias, ou 14 dias, o que me parece uma excrescência, né? Que nem esse caso, o separado de fato, enfim, há uma situação que separa de fato, não precisa estar separado 2 dias, 3 dias, 50 dias, não deveria ter um marco temporal, mas era assim a comprovação de que o casamento estão casados juridicamente, mas não de fato. Enfim, eu dei essa volta toda, mas não tenho conclusão para definir o critério objetivo para definir o que é separado de fato, né? Em qual momento você está separado de fato. É uma construção. O segundo artigo é o 1832. O 1832, ele fala assim, ó. Bom, o que fala o 1832? O cônjuge, ele herda em concorrência com os descendentes. Beleza. Qual quinhão? Qual quinhão que o cônjuge vai herdar? Aí o código adota uma regra bem pitoresca. 1832. Em concorrência com os descendentes, caberá ao cônjuge quinhão igual aos do que sucederem por cabeça, não podendo a sua 4ª parte ser inferior à 4ª parte da herança, se for ascendente dos herdeiros com que concorrer. Então entenda, se o cônjuge deixou A e B, e o cônjuge e Tício são pais de A e B, vai ser fácil a divisão. Independentemente, quer dizer, você tem que analisar se o cônjuge é meieiro ou não é meieiro, depende do regime de casamento, mas partindo da premissa que não será meieiro daquele bem, a partilha vai ser dividida 1/3, 1/3, 1/3 para B e para o cônjuge. Se porventura o Tício e o cônjuge tiverem 5 filhos e todos os 5 filhos forem filhos de Tício e do cônjuge,
haverá 5 herdeiros. 5 herdeiros. Cônjuge, eu falei 5 filhos, né? Então, são 5 filhos. Então, são 5 herdeiros mais o cônjuge. São 6 ao todo. O que o código fala no 1832 é que, em sendo esses 5 filhos, filhos de Tício e do cônjuge, o cônjuge terá direito a nunca menos do que um quarto. Então, nesse caso, um quarto vai para o cônjuge e os outros 3 quartos vão ser divididos em 5. Eu não consigo entender essa lógica, até porque está claro que isso só vai ocorrer se o cônjuge for ascendente também dos herdeiros. Se for uma hipótese de eu tenho 5 filhos e separei da mulher e casei com uma novinha e morro, portanto o meu cônjuge sobrevivente não é mãe dos meus filhos, essa proteção não existe, não tem essa cota à parte. Ela recebe linearmente como todos os outros. Por que dessa um quarto para... Não sei, não faz sentido na minha cabeça, mas o código quis proteger dessa forma. E vou além. Enunciado 527 do CJF, que fala de filiação híbrida. O que é filiação híbrida? Eu tenho 2 filhos do primeiro casamento e 3 filhos do atual casamento. Portanto, nesse caso serão 5 herdeiros, 5 filhos, mas 2 do primeiro casamento e 3 do segundo casamento. E eu deixei o cônjuge sobrevivente. Nesse caso, que eu tenho 5 filhos, vai ter direito a um quarto dessa reserva, porque o cônjuge sobrevivente não é ascendente de todos os descendentes, só de parte. E o enunciado 527 do CJF diz que não tem reserva, porque o artigo 1832 ele não é claro. Ele só prevê essa hipótese, que é a única hipótese quando for ascendente de todos os herdeiros. Eu não entendo o porquê desse tratamento de dar um quarto. Eu não entendo a razão, mas está na lei. E isso, senhores, é a essência do 1829, inciso 1º. Na aula que eu vou dar na quinta, eu queria que vocês me lembrassem que eu queria falar com vocês, para quem puxar o assunto, da súmula 377, que eu acho que essa súmula 377 ela cai. Eu acho que o regime da comunhão obrigatória de bens, a tendência é não ter essa meação tão próxima do regime da comunhão parcial de bens. Lembrando que a separação obrigatória não é separação voluntária, é aquela que a pessoa é obrigada a casar se tiver mais que 70 anos, né? Ou alguma coisa que o valha. E outros tantos casos. Eu, inclusive, sou casado pelo regime de separação obrigatória porque eu não fiz a partilha do meu primeiro casamento ainda. Aí eu me casei de novo e aí eu sou obrigado, até eu resolver a partilha do meu primeiro casamento, sou obrigado a me casar pelo regime de separação obrigatória. E eu queria falar com vocês, aí isso na aula ao vivo, sobre filiação socioafetiva. Porque a grande bagunça que dá hoje é essa noção de filho e de socioparentalidade. E aí eu quero falar com vocês, eu acho que eu já falei isso em sala, mas é o caso do H externo, que eu acho que eu já falei, mas se eu não tiver falado eu falo de novo. Com isso, teremos feriado na quinta, mas ainda assim eu vou dar aula para vocês para não ficar atrasado a matéria. Valeu!